a acolhida de José. Israel enviou Judá na frente a José para que este comparecesse diante dele em Gessém, e eles chegaram à terra de Gessém. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Gessém. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando-o, chorou longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Meus irmãos e a família de meu pai, eis que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores. Eles se ocupam com rebanhos e trouxeram suas ovelhas e os bois e tudo que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa profissão, vós respondereis: Teus servos se ocuparam de rebanho desde a sua mais tenra idade até agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo podereis permanecer na terra de Gessém. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Gênesis capítulo 47. A audiência do faraó. Foi, pois, José comunicar ao faraó: Meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois, e tudo o que lhes pertence, eis que estão na terra de Gessém. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este perguntou a seus irmãos: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Eles disseram também ao faraó: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagens para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Gessém. Então o faraó disse a José: Que eles habitem a terra de Gessém, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Outra narrativa. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O rei do Egito, sabendo disso, disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos são teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Política agrária de José. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam-se de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã
em troca do mantimento que se comprava e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José, dizendo: Dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro. Então disse José: Trazei vossos rebanhos e vos darei pão, em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois, de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte, voltaram a ele e lhes disseram: Não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se na terra o dinheiro e os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e a nosso terreno, em troca de pão, e nós seremos, com nosso terreno, os servos do faraó. Mas dá-nos semente a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo. Tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso não tiveram que vender seu terreno. Depois José disse ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, com vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas das colheitas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos os servos do faraó. José fez disso uma regra, que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. A 5ª parte é depositada para o faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Últimas vontades de Jacó. Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gessém. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa. Mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: Eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Gênesis capítulo 48. Jacó adota e abençoa os 2 filhos de José. Aconteceu que depois desses fatos foi dito a José: Eis que teu pai está doente. E ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José,
que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Luza, na terra de Canaã, e me abençoou, e disse: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu te farei tornar uma assembleia de povos, e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos, e receberão a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu, para minha infelicidade, na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Éfrata, e eu a enterrei lá no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: Quem são estes? São os filhos que Deus me deu aqui, respondeu José a seu pai. E este retomou: Traze-os perto de mim, para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela velhice. Ele não via mais, e José os fez aproximar-se dele, que os beijou e os apertou entre os braços. E Israel disse a José: Eu não pensava rever teu rosto, e eis que Deus me fez ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e se prostrou com o rosto por terra. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés. Ele abençoou a José, dizendo: Que o Deus adiante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que elas cresçam e que se multipliquem sobre a terra. Entretanto, José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, pai, pois é este o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu filho mais moço será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Naquele dia, ele os abençoou assim: Sede uma bênção em Israel, e que se diga que Deus se torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Depois, Israel disse a José: Eis que vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a mim, eu te dou um Siquém, a mais que a teus irmãos, o que conquistei dos amorreus com minha espada e com meu arco. Últimos momentos e morte de Jacó.
Depois lhes deu esta ordem: Eu vou me reunir aos meus. Enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Heteu, na gruta do campo de Maquipela, diante de Mambré, na terra de Canaã. O campo que Abraão comprara de Efron, o Heteu, como posse funerária. Lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está, que foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito. Ele expirou e foi reunido aos seus. Gênesis capítulo 50. Funerais de Jacó. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu-o de lágrimas e de beijos. Em seguida, José deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço de embalsamar seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois é essa a duração do embalsamento. Os egípcios o choraram 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou assim no palácio do faraó: Se tendes amizade por mim, dizei isto aos ouvidos do faraó. Meu pai me fez prestar este juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã. É lá que me enterrarás. Que me seja permitido, pois, subir para enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu: Sobe e enterra teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para enterrar seu pai, e com ele subiram todos os oficiais do faraó, os dignitários de seu palácio e todos os dignitários da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Na terra de Gesem, só deixaram os inválidos, as ovelhas e os bois. Com ele subiram também carros e cocheiros. Era um cortejo muito imponente. Chegando a Gorém Atade, está além do Jordão. Aí fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou por seu pai um luto de 7 dias. Os habitantes da terra, os cananeus, viram o luto em Gorém Atade. Eis um grande luto para os egípcios. E foi por isso que se chamou este lugar de Abel-Mesraim, região que está além do Jordão. Seus filhos fizeram o que ele lhes tinha ordenado, e o transportaram para a terra de Canaã e o enterraram na gruta do campo de Maquipela, que Abraão comprara de Efron, o Heteu, como posse funerária, diante de Mambré. José voltou então ao Egito, bem como seus irmãos e todos os que tinham subido com ele para enterrar seu pai. Da morte de Jacó à morte de José. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos?
Por isso, mandaram dizer a José: Antes de morrer, teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: Perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou, ouvindo as palavras que lhe dirigiam. Vieram os seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, disseram: Eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: Não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhais intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje: salvar a vida a um povo numeroso. Agora, não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Assim, José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascidos sobre os joelhos de José. Enfim, José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: Quando Deus os visitar, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. E esta foi a história de José do Egito. Louvemos a Deus por tudo que ele fez na vida de José e por todos os ensinamentos que ele deixa para nós com esta história real e verdadeira. Que Deus nos abençoe a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria, as bênçãos de Deus e a luz do Espírito Santo esteja com todos nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.